Olá pessoal, aqui Thiago Trindade da Conceito Gestão Corporativa. Estamos aqui mais uma vez para bater um super papo com você, um novo episódio do Executores, um podcast de quem faz acontecer. Dessa vez a gente tem um tema muito bacana, pessoal, um tema que muitas vezes existe um tabu, um medo, um receio, mas que na verdade está aqui para ajudar os negócios a prosperarem, que é transformação digital. Vou falar sobre transformação digital e como dar os primeiros passos rumo à implementação, os primeiros passos para que a transformação digital aconteça no seu negócio. E estou muito bem acompanhado aqui pelos meus amigos e sócios, parceiros aí de jornada. Sejam muito bem-vindos, André Santos e Jefferson Frasnelli. É muito bom sempre estar com vocês, trocando essa resenha. Isso aqui é nosso propósito aqui, é um papo de café, é um papo entre amigos, de maneira despojada, a gente falar da verdade, falar aquilo que está acontecendo nas trincheiras, nos negócios, e trazer consciência aí para o empreendedor, para o empresário e para o executivo que quer fazer seu negócio prosperar. Então, deixar o André, boas-vindas aí, André, a gente chama o Jefferson na sequência. Não, Thiago, eu que agradeço aí. Fazia um tempinho que a gente não fazia juntos, né? E é uma honra aí estar com vocês. Eu quero... vamos contribuir com o pessoal aí que está nos assistindo, que já nos assistem, né? A gente quer agradecer a todos que têm assistido a gente aí, contribuindo. Eu tenho recebido muito feedback legal, o pessoal está gostando dos temas e está fazendo sentido aí pro propósito do canal, né? Então, mais uma vez, Thiago, valeu e tamo junto. Ô André, seja muito bem-vindo. Jeff, tá contigo. Fala, Thiago, valeu, cara. Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, cara, é sempre bom estar aqui, participar, conversar com o pessoal, né? As coisas vão fluindo, o assunto vai... o tempo acaba, o assunto não, né? Então é sempre muito bom, estar aqui. Sempre muito bom estar aqui. Valeu. É verdade, rapaziada, é verdade. É muito bom a gente tem utilizado da equipe, né? A equipe tem mesclado bastante os participantes, o que é muito bom para a gente ter pensamentos diferentes, experiências diferentes. E esse tema aí, pessoal, trazendo para a nossa realidade, transformação digital, é um tema que já foi muito tabu, já que não é um tema tão novo assim, mas quando a gente fala de implementação, sim. Né? O tema em si já tem sido discutido aí há quase uma década. A gente tem talvez as origens lá na indústria 4.0 da Alemanha de 2010, e aí os desdobramentos veio nesse mundo da internet, da conexão de todas as coisas, de dados e muita informação, veio aí a transformação digital que vem ainda no guarda-chuva de cima até de indústria 4.0 e conversa diretamente com a indústria 4.0. Falando desse tema abrangente, por muito tempo foi tabu, um tema de receio, de temores, de não saber como implementar, por que eu deveria fazer. E a gente quer, nesse papo aqui, desmistificar o que é transformação digital e como utilizá-la a meu favor. Sabe? Sem bravata, sem conversinha, sem, vamos dizer assim, sem receita milagrosa. Falar aquilo que realmente funciona, que a gente tem visto funcionar e quais são as tendências aí para os nossos mercados. Dito isso, pessoal, a gente poderia conversar um pouquinho, a princípio, sobre o que é transformação digital, né, para cada um de vocês, como vocês veem a transformação digital de forma muito direta, assim, e depois a gente fala um pouquinho mais estruturalmente o que ela compõe. Vou deixar com vocês aí, começando pelo Jefferson. Legal, Thiago. Cara, olha só, a transformação digital, de fato, né, eu entendo que não é só colocar um software, não é colocar um sistema e deixar, de fato, né, aquilo que eu fazia de forma analógica, né, aquilo que eu fazia de forma manual, aconteça, né, de forma sistêmica. Né? Eu acho que, né, não é esse o propósito. Né? O propósito da transformação digital ela vai bem além, ela vai bastante além. Tá? Ou seja, na verdade, o foco é mudar, né, como a empresa ela pensa, né, e age, né, ao entregar de fato o seu valor. E através de processos, métodos e tecnologia, né, ampliar essas suas capacidades. Né? Então, acho que está muito associado a isso. A ampliar, amplificar as capacidades e potencializar as capacidades através da tecnologia, mas sempre coordenada com estratégia, né? E não a estratégia somente do setor, mas a estratégia corporativa. Está muito atrelado a esses pilares aí. Legal, Jeff, legal, faz muito sentido, cara, muito bom. E aí, André? Concordo com o Jefferson, não é à toa que passaram dezenas de operações comerciais, atualmente 14 operações comerciais simultâneas, né, e outros projetos, né, de melhoria contínua, de pessoas, e a gente entende que isso é transformação digital.
né? Desde um hotel que precisa se informatizar, né, que precisa ser mais ágil nas suas reservas e no seu atendimento, até operações de vendas que às vezes não tem um CRM que precisa colocar e que precisa melhorar seu processo e que cada dia aumenta mais suas chances de fechar. A gente não está aqui promovendo variante condão, bola de cristal, receita de bolo. A gente veio provar aqui e mostrar que a transformação digital ela existe e está no nosso dia a dia, né, Thiago e Jefferson? Então, respondendo a tua pergunta, Thiago, é isso que eu enxergo como transformação digital hoje. Está bem claro para mim nessa linha, nesse racional aí. Legal, pessoal, muito bom. É interessante que quando a gente fala de transformação digital, e se você fizer qualquer enquete, qualquer quiz, aí as pessoas vão responder que é sobre tecnologia. A maioria, tá? A maioria vai responder que é sobre tecnologia. E sim, como vocês disseram, tecnologia é uma catapulta, é um meio, uma alavanca para que os resultados aconteçam, até porque já vivemos uma era pós-digital. Especialistas dizem que já vivemos uma era pós-digital. Quer dizer que o mundo que nós conhecemos, ele já permeia os negócios, permeia a sociedade, o digital. Quem não tem um celular, quem não tem um aplicativo, quem não tem a sensação da uberização em suas mãos, certo? Perfeito. As pessoas, ao toque das mãos, ela pede uma comida, ela pede um transporte, ela reserva uma vaga de hotel ou um Airbnb. Então a tecnologia já tomou conta do nosso ambiente. Dito isso, é importante destacar que não é sobre tecnologia, que ela é um meio para que anseios humanos, anseios da sociedade sejam atendidos. Então, sim, as revoluções científicas elas vão influenciar a maneira como nós nos comportamos, mas é esse retorno sobre o que a sociedade, o que os negócios precisam e demandam, que vai dar a contrapartida sobre o que as tecnologias têm que fazer para que esses anseios sejam supridos. Eu queria citar aqui um ponto, pessoal, esse livro aqui, vou destacar aqui, vocês não estão me vendo, a gente está às escuras, né? A gente só se vê depois que masterizou. Esse livro aqui, Transformação Digital, do David Rogers. David Rogers é um especialista em tecnologia, em transformação digital, um tema que ele vem abordado, já tem 2 ou 3 livros sobre o tema, é um professor ali que atua em Stanford, no Vale do Silício, e tem trabalhado muito profundamente aí. Esse livro, por exemplo, é de 2016, tem outras obras mais recentes. E ele destaca aí numa pesquisa profunda os principais fundamentos de transformação digital, e eu quero destacar um trechinho aqui do livro dele, logo no prefácio, que diz o seguinte: a transformação digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com estratégia e novas maneiras de pensar. Transformar-se para a era digital exige que o negócio atualize sua mentalidade estratégica muito mais que sua infraestrutura de TI. Essa verdade fica evidente na mudança de papéis do líder de tecnologia nas empresas. A função tradicional do executivo-chefe da informação era usar a tecnologia para otimizar processos, para reduzir riscos e para melhorar a gestão dos negócios existentes. A função emergente do executivo-chefe de atividades digitais é muito mais estratégica, focada no uso da tecnologia para reimaginar e reinventar o core business da companhia, ou seja, seu negócio principal. Perfeito. Vocês mataram aí na veia. É muito mais sobre posicionamento, sobre estratégia, sobre como a gente comunica para o mercado, como a gente desenvolve o mercado, como a gente consegue interagir, inovar, desenvolver. E aí o Rogers ele fala de 5 principais estruturas, pessoal, que compõem essa transformação digital. Tá? Ele fala de clientes, de competição, de valor, de dados e de inovação. Aí no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai se aprofundar mais nesse tema. Perfeito. Sobre a minha ótica, transformação digital é sobre como a gente gera valor para o mercado lançando mão de tecnologia. Como é que a gente pode desenvolver, como é que a gente pode trabalhar. E aí é sobre como você comunica, entende e discerne o seu cliente. Você precisa de dados, você precisa de sensores lançados ou utilizar tecnologias emergentes para entender melhor o seu cliente. Tratando esses dados, como é que você traz isso para dentro da sua estratégia e de maneira ágil você aterriza para dentro de casa, seja trabalhando excelência operacional, vendendo melhor, tendo uma melhor abordagem de marketing ou, quem sabe, inovando para esse cliente. Então, esse mecanismo de ida e vinda, né, de você enviar uma mensagem, receber o feedback, ele é muito mais rápido, muito mais aprimorado, e aí a gente entra naquilo que a gente sempre prega, rapaziada, que é o modelo de gestão moderna. Somente o modelo de gestão moderno é capaz de aterrissar tudo isso, mas a gente vai escovar isso aqui um pouquinho mais à frente. Legal, beleza.
Uma vez que a gente falou um pouquinho sobre o que é transformação digital, sobre suas bases, seus principais fundamentos, o que vocês entendem aí que são os principais elementos de resistência? Por que existe resistência? Quais são os principais elementos intimidadores aí na hora de implementar uma transformação digital em um negócio? Olha, eu entendo que o medo ele é natural, né, à medida em que alguma coisa nova acontece, né? Ou seja, vamos lá para a nossa vida pessoal, né? Qualquer coisa nova que aconteça, né? Ou seja, o medo do novo, o medo do não conhecido, né? Ele acaba em algum momento, né, prevalecendo, né? Mas, né, isso gerando resistência, né? Então você tem uma resistência no início ali, ela é natural, acho que isso do ser humano, né? A resistência por conta do medo. Mas daí ficar parado e não fazer nada já é uma outra situação, né? Então acho que esse primeiro impacto, né, o receio do novo, eu entendo que é um dos pilares ali que podem atrapalhar, né, isso logo de início. Então, poxa, quem está liderando esse processo, né, tem que de fato estabelecer um canal de comunicação bem efetivo, né? Para que todo mundo entenda, né, quais são os objetivos, para aquilo que a ferramenta vem, né, para quais processos, de fato, ela deve ser trabalhada, ela deve ser otimizada, né, e a partir daí, então, todo mundo compre a ideia, né, e deixa de ser novo, né, deixa de ser, na verdade, algo desconhecido, para que depois a gente possa colocar em prática. Né. Então, eu entendo que esse é um dos principais pilares, né. E um outro, né, que eu entendo também é a questão do mito, né? Ou seja, poxa, a transformação digital só para empresas grandes, né, consome muito tempo, consome muito recurso, né? E na verdade, se é feito de forma coordenada, estruturada, baseada em estratégia, né, é exatamente ao contrário. Né? Então, Verdade. eu entendo que, né, esses são alguns pontos que possam, né, que podem gerar aí algum tipo de receio ou resistência, né, num primeiro momento. Pô, muito bom, cara. Bom, e aí, André, o que você acha, cara? Eu acho que é o medo da mudança, como já falou, às vezes até cultura engessada, desconhecimento técnico, né? Como tu falou, pô, tá 10 anos nessa aí, né? Poxa, será que... E ainda tem mato alto, né, Thiago e Jefferson? Né? Então, e às vezes até a cabeça do dono, né? Tá engessada ali, aí vai ter que tomar um choque aí de realidade, trabalhar num workshop, que inclusive a gente pode ministrar e ajudar esse empresário a ter, né, na sua estrutura. A gente tem especialistas nisso que podem quebrar, né, despertar isso nas companhias. E eu acho esses pontos aqui que eu trouxe, acho que são os que realmente são os que travam, né, que não resistem ainda a enxergar isso, né, meninos? E é legal, complementando o que o André disse, né, a visão do dono, né, a visão do empresário, exatamente, ainda mais quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, né, naquele perfil de quem é concentrador, né, então a visão de, poxa, eu vou perder o controle, né, eu vou perder o poder sobre as ações e sobre as decisões, né, então em relação a esse tipo de empresa e de companhia, isso pode prevalecer também, isso pode, na verdade, atrapalhar, né? E o objetivo não é esse, né? Poxa, o objetivo é para aquilo que está funcionando muito bem se potencialize, né? Isso, exatamente. Perfeito. Eu entendo que nós, seres humanos, precisamos de motivação para fazer qualquer coisa. E motivação, se a gente entender a estrutura, é motivo para ação. Qual será o motivo para a ação que quem está nos ouvindo aí precisa para se mexer? Eu acho que existem alguns pontos fundamentais aqui para a gente citar. Então, um dos motivos para a ação será que eu quero ficar para trás? Será que eu quero deixar que concorrentes passem à frente? A gente vai falar um pouco mais sobre concorrência, como ela não é linear. Um negócio que pode estar matando o meu, pode estar vindo de forma lateral e eu não estou enxergando. Ou outro ponto, será que eu quero deixar dinheiro na mesa? Então, aqui a gente não acredita em historinha de contos de fada, né, nem varinha de condão, a gente acredita em resultado. Então a gente não vai falar sobre algo que é modinha, sobre o que é hype, mas aquilo que gera resultado. Então qual poderia ser um motivo para a ação para o empresário ou um executivo colocar transformação digital no seu contexto? No meu entendimento, pessoal, eu estou ficando para trás. Se a gente olhar
alguns setores, alguns mercados, a gente vai ver que isso está acontecendo o tempo todo. Empresas ficando para trás, empresas perdendo margem, empresas perdendo eficiência, empresas que não inovam e começam a brigar por preço, se degladiar, muitas vezes morrem por não ter oxigenação, não ter diferenciação. Esse que é o primeiro ponto. Aí as coisas nunca acontecem no estalar de dedos. Geralmente, pessoal, elas levam um tempo para acontecer. Mas se eu não abrir meus olhos, pode já estar acontecendo e eu não estou vendo. E aí o problema é não ter tempo para agir, não ter mais tempo para poder correr atrás. Sabe aquela brincadeira numa competição, por exemplo, uma maratona? Um camarada percebeu que o jogo já começou e a largada já foi dada, ele já corre, está 1 hora na frente, e a hora que eu acordo, eu começo a correr, ele já está 1 hora na minha frente e eu não consigo mais tirar a diferença. É mais ou menos sobre isso. Existem negócios que já despertaram, que já estão colocando isso para rodar no dia a dia, e talvez, se a gente não correr atrás, não dá tempo de buscar. Conheço empresários, vocês devem conhecer também, que não correram atrás no tempo oportuno e tiveram seus negócios indo à bancarrota. Não houve tempo de resgatar, por N motivos, e transformação digital é um desses pontos. Outro elemento é, poxa, não está se avizinhando tanta mudança assim no meu setor. Ok, você pode até achar que é isso, mas você está deixando dinheiro na mesa, certamente. E você não estamos atendendo nossos clientes com um nível de capacidade que poderíamos atender. Tá? A gente não está aproveitando todas as oportunidades que estão na mesa. Então, acredito sim que o medo é um dos elementos, e o segundo é não saber ao certo o que eu estou perdendo. O que eu estou perdendo. Então, acho que é muito sobre esse ponto aí. E aí eu queria reforçar, pessoal, falar um pouco desses 5 pilares fundamentais aí que o Rogers fala, e começando por clientes, 5 domínios da transformação digital. Falando de clientes, acho que é um ponto importante para a gente falar sobre quais são os primeiros passos. Os anseios dos nossos clientes mudaram. Né? Vocês devem se lembrar aí que a maneira como a gente consumia era o seguinte: você ligava a televisão, geralmente no canal 5, no domingão, e aí tinha um comercial da Unilever lá, feito pelo Faustão. Não era isso? E aí ele tinha aquele baú lá, baú é do Silvio Santos, mas ele tinha o caminhão lá da alegria, não sei o que e tal, e a dona de casa ganhava um monte de um supermercado lá que ela podia fazer, um voucher, não sei o quê, e ela falava lá do produto da Unilever, da PepsiCo, o que quer que seja. Então, a gente sempre trabalhou em escala na comunicação para esse cliente, certo? Um dos grandes canais, e a produção também era escala. Olha, faça o máximo que você puder com economia de escala, entrega o máximo que você puder com os canais existentes. E só quem tinha muito recurso conseguia jogar esse jogo. E empreender era muito mais difícil, diga de passagem. Hoje, o que acontece? O cliente, ele é assediado por N canais. Ele consegue, por exemplo, se a gente falar de música, antigamente você tinha que comprar o LP inteiro, colocar na vitrola, depois colocar o CD inteiro, que você queria ouvir somente uma música, mas tinha que comprar um CD e pagar 10, 12 músicas, certo? Hoje você vai no Spotify, outras plataformas de streaming, você consegue ouvir a música que você quer. Então, o cliente, a sociedade consegue consumir e usufruir de uma maneira muito diferente dos produtos e serviços, e a maneira como ele é atendido também muda totalmente. Qual que é a percepção de vocês sobre como é o nosso cliente, o que ele exige, e aí para mim vai dizer o porquê que a gente tem que transformar, o que tem que ter transformação digital. Legal, bacana. Cara, eu entendo da seguinte forma, né? Poxa, isso está muito atrelado, né, ao problema que ele quer resolver, né? A transformação digital está muito atrelada a isso, ou seja, né, na visão do cliente, poxa, o que eu tenho que solucionar? Que tipo de problema eu tenho que resolver? Que tipo de controle eu tenho que aplicar? Que tipo de método? Que tipo de processo eu tenho que aplicar? Né? Para que a partir daí, então, a gente entenda para que caminho seguir, que tecnologia buscar. Né? Então, acho que está muito atrelado à solução do problema, aquilo que a gente deve, de fato resolver. Né? Então, como o André colocou, poxa, ali CRM, tá? Legal, eu tenho uma operação comercial, então, de fato, eu preciso implantar um CRM. Preciso implantar um CRM, mas para quê? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou buscar? Né? Que tipo de informação eu vou controlar? Como eu vou controlar? Para que eu vou controlar? Que indicadores eu vou seguir? Né? Ou seja, implantar a ferramenta por implantar é só mais uma burocracia que eu insiro no processo, que acaba não tendo finalidade básica alguma, óbvio, desde que eu não tenha, né, desde que eu tenha um propósito para isso. Tá? Então, acho que na visão do cliente, né, ou seja,
esse impacto sobre a transformação digital, né, começa-se muito sobre o porquê que eu devo usar, né, que tipo de problema eu devo resolver, o que eu quero resolver, né? E a partir daí, então, eu, de fato, desdobro, né, estrategicamente aquele processo como tal, né? Acho que está muito nessa visão, está muito nesse olhar. Exatamente, né, Jeff? O poder mudou de lado, né? É uma estatística aqui diz que 72% dos clientes, né, esperam experiências digitais personalizadas. Perfeito. Né? Então, dado bem alto, né? Então, tanto para qualquer, né, cliente que a gente cite, né? Então, dado bem importante. O cliente, então, ele está empoderado, ele consegue consumir por N canais, ele mais do que nunca é letrado, tem um nível de consciência muito grande sobre aquilo que ele quer e deseja, seja um cliente B2C ou um cliente B2B, trazendo mais para a nossa realidade do B2B, é o que acontece com os compradores, sejam ele o comprador técnico, um stakeholder, que é o demandador da solução, ou o próprio comprador, que é o cara que está na ponta fazendo o negócio. Ele é um cara que tem muita consciência, ele está muito educado, a internet, o chat GPT, o YouTube, o que você pensar, ele consegue entender muito. Então, no meu entendimento, se nós não sabemos muito bem qual é o nosso propósito e como eu gero valor para o meu mercado, se isso não está muito claro, se eu estou vendendo produto e serviço somente, que acontece ainda com a esmagadora maioria, certamente eu não entendi o jogo. Eu tenho que saber como eu gero valor para o mercado e a partir disso eu vou me colocar na vanguarda de melhorar o tempo todo. Para mim, esses devem ser os elementos de motivação. Isso que eu entendo. Como eu gero valor para o meu mercado? E sou um player destacado? Ainda não sou? Como faço para ser? Legal, o que meu cliente espera? O que eu vou fazer para atender esses anseios do meu cliente? E aí o digital, a tecnologia vai nos ajudar para fora, entendendo esse cliente e aterrissando para dentro para sermos mais eficientes, imprimirmos mais margem e também inovar. Eu acho que esse é o ponto. E aí, fazendo uma ponte, Jeff, sobre primeiros passos de uma companhia que quer desenvolver uma transformação digital, onde é que a gente poderia focar e como é que a gente poderia fazer? Sim, então acho que, né, eu respondi ali no início, né, é olhar de fato, né, para o problema, aquilo que eu quero resolver. Então, poxa, no atendimento a cliente, né, eu quero tornar isso digital, eu quero tornar isso rápido, tornar eficiente, então a implantação de um bot, por exemplo, algo do tipo, né, mas sempre com o foco de fato daquilo que eu quero, né, o que eu quero resolver, né, e a partir daí eu busco ferramentas para o como, né, mas ter bem claro isso dentro do que você comentou na visão, né, na visão estratégica e desdobrada, tá? Mas aí também não vai adiantar assim, né, a gente entender todos os problemas, né, e querer sair fazendo tudo de uma vez só, né? Então, poxa, vamos começar com projetos pequenos, com projetos pilotos, né? Vamos errar, né? Errar rápido, errar barato, né, para que de fato aquela situação ela possa ser corrigida, né, e melhorada de forma muito rápida. Então acho que é um dos principais pontos, né, entender o porquê que eu quero fazer, né, para que depois eu busque o como, né, e ir em doses homeopáticas, né, não querer transformar tudo de uma única vez, né, implementar tudo de uma única vez, que serão várias, a gente brinca aqui internamente, né, serão várias iniciativas, mas poucas acabativas ali, né? Exatamente. Então, né, cria-se fases, né, MVPs ali, né, vamos desdobrando, vamos implementando, e a partir daí, né, gerando valor e melhorando esse valor que é entregue. E trazendo isso, Jeff, dado, né, cara? Dado virou o novo petróleo, né, cara? Sim. Se tu não refina ele, é sujeira, né? Então tem um ponto bem importante aí. Então, e quem não, né, pra quem tá nos ouvindo aí, quem não sabe usar dado vai continuar no escuro com a luz acesa, velho. Sim. Então, assim, tem que ter esse ponto bem importante. E valor também, o cliente quer entrega, né? Como é que entrega e quando consegue essa entrega e cobrar essa entrega, né? Pontos bem importantes aí pra gente pensar, né? Sim, legal. E só complementando, Thiago, sem falar na questão da cultura, né? Ou seja, esse processo tem que estar enraizado, né, na cultura da companhia, né? Porque se o time está engessado, né? Se o time está perdido, né? Sem
sem entender a perspectiva, sem entender qual é o caminho que as coisas vão se desdobrar, nada de fato vai acontecer. Ou seja, então preparar, né, o time, preparar toda a parte de comunicação, incentivar a equipe, né, no sentido da inovação, né, a todo mundo pensar na melhoria, no ganho, né, e como é que tudo isso se desdobra. Então, ter uma cultura, né, muito aberta, né, e muito direcionada também à inovação, né, voltada, obviamente, para a tecnologia, né, também pode criar um potencial bastante grande aí de início. Legal, gente, legal. A gente gosta de, sempre que a gente vai discutir aqui, aterrissar o que a gente está buscando fazer, e a gente gosta muito aqui, como homens de exatas que somos, né, embora a gente valorize muito o humano, mas é montar o quebra-cabeça, fechar a caixa de engrenagem e fazer ela rodar. Olhando para esse contexto inteiro, como é que a gente fecha essa conta e como lançar essas primeiras iniciativas? Primeiro, a gente falou sobre propósito, quem acompanha, sua missão, ou seja, como eu gero valor. Se a minha preocupação não estivesse sendo gerar valor para o mercado, se eu estou querendo simplesmente empurrar os produtos e serviços que eu tenho o máximo que eu puder, se eu estiver somente pensando nisso, já está errado. Eu tenho que parar, pensar, oxigenar, colocar a cabeça para fora ali, né, do meu ambiente, visão de floresta, entender quem eu sou na fila do pão. Que player sou eu? Como eu estou gerando valor? Eu sou um player destacado? Não sou? Estou seguindo tendências? Não estou? Eu só estou empurrando aquilo que eu já sei fazer. E estou vivendo de um legado passado aí de anos que, eventualmente, ao longo do tempo, tem se desgastado e perdendo valor. Esse é o primeiro ponto para refletir. Tá? Eu acho que o segundo ponto é sobre como a gente consegue, com os dados, como vocês bem disseram, granularizar o entendimento do que eu posso fazer segundo os anseios do meu cliente, segundo os anseios do meu mercado. Ou quem sabe até, se o meu cliente não sabe bem, o que as tendências estão dizendo, porque dados servem para isso. Quais são as tendências do mundo? Para onde a roda do mundo aí está girando? E como é que eu incorporo elementos que já estão funcionando? Eu acho que vale, quando a gente fala de ter lastro, a gente está fora da nossa caixinha, do nosso contexto, olhando outros mercados, é o papel muito aí de um C-level, de um diretor, tá? Um dono de empresa tem que estar com visão de floresta, olhando mercados fora até do seu mercado, para tentar pensar e buscar montar um quebra-cabeça com peças diferentes. Tá? Eu faço uma analogia, geralmente, por exemplo, se eu tenho um quebra-cabeça, vou mostrar para o pessoal de novo o livro aqui, tende mais ao azul. O que me impede de buscar peças em outros mercados que sejam azuis? Fazendo uma analogia aí, para ser bastante lúdico. Então não tem problema nenhum. Então o repertório, tá? A gente ter repertório, track record é fundamental. E para isso eu tenho que estar fora da correria. Primeiro passo, eu tenho que estar fora da correria, olhando e oxigenando. Se você não fizer isso, o outro vai estar fazendo. E se ele está fazendo, ele tem muito mais chance de aterrissar, tá? Porque ele já está entendendo o contexto. E aí dados, como o André disse, é o novo petróleo no sentido de quem minera bem esses dados consegue aterrissar essas necessidades em prática. E por isso tecnologia é tão fundamental. Porque, como nunca antes, a gente consegue ter dados de N pontos. A gente consegue ter dados da internet, das redes sociais, de um ERP, de um Big Data de coleta de dados de forma global dos meus clientes, o que acontece numa roteirização de entrega, o que acontece no meu chão de fábrica ou no meu ambiente de produção e desenvolvimento. São N fontes. E aí dados passa a ser parâmetro para a gente poder tomar decisão e ter clareza nessa decisão. Aí vem, pessoal, que eu ia para fechar esse primeiro contexto, que é sobre diretrizes claras de para onde eu vou. A gente fala muito sobre horizontes de tempo estratégico, vocês lembram, né? Sim. H1, H2, H3. Como é que eu coloco transformação digital, ou seja, tecnologia imputando o resultado, imprimindo o resultado para a eficiência operacional de vendas, para a eficiência operacional de fábrica, para a eficiência operacional de desenvolvimento, de operações de forma geral. Básico, para começar. Então eu sei quem eu sou, eu conheço as minhas necessidades com dados, e aí eu aterrizo tecnologia dentro do H1 com eficiência operacional. E aí H2 é sobre o que eu vou fazer para melhorar, para me destacar. E aí, quando a gente fala de diretrizes estratégicas, é escolher muito bem o jogo que eu vou jogar para um horizonte de tempo. Perfeito. O que a gente vai fazer, o que a gente se propõe a ser e fazer no horizonte de tempo de 3 anos? O que a gente se propõe a fazer no horizonte de tempo de 1 ano? E aí a gente fecha com aquilo e desenvolve trabalhando as iniciativas, sendo acabativas também, como o Jeff colocou. Então, para mim, buscando fechar um pouquinho desse quebra-cabeça, pessoal, e por onde começar, é como eu entendo aí essa cosmovisão para a transformação digital.
Perfeito. Eu acho que entendo dessa forma também, ou seja, né, na visão, né, aonde eu preciso chegar, e aí o que eu preciso resolver, o que eu preciso desenvolver para chegar naquele ponto específico. Como eu posso contar com tecnologia, né, para que eu me torne mais eficiente, né, para que eu me torne mais rápido e, de fato, busque aquele resultado. Perfeito, é isso aí. Básico, né, Thiago? Qual dor que do cliente ou do time que você consegue resolver, né? Então, até trazendo um dado aqui, a IDC, né, os investimentos globais aí em transformação digital vem ultrapassando aí os 3,9 trilhões de dólares esse ano em 25, né? Então, e também um dado aí bem legal que empresas digitalmente maduras, né, que já estão no nível de já entender esse tema, são 23% mais lucrativas. Então, são dados bem impressionantes aí com relação a isso, né? Muito bom, André. Muito bom. Boa, né? Legal. Esse papo aí tá bacana. Isso aqui é muito importante. E, novamente, pessoal, você que está nos ouvindo aí, está fazendo sentido para você, curte, compartilha, se inscreve aí no nosso canal, que tem, assim como esse conteúdo, outros tantos conteúdos pensados diretamente em quem está nas trincheiras, fazendo acontecer no dia a dia com diversas companhias, tá? E aí esse tema de transformação digital está muito ligado a isso, que a gente vê no dia a dia como necessidade. Basicamente, pessoal, está muito ligado à eficiência operacional no primeiro tier, né? Num primeiro quadrante de inovação, de desenvolvimento, está muito relacionado à eficiência operacional. Depois a gente começa a lançar práticas de inovação efetiva, né? Com novidades. E aí, dentro desse contexto, pessoal, como é que vocês veem? Qual é o impacto da transformação digital para a produtividade, para a eficiência, para a gente ganhar esse jogo inicial, que é ser mais eficiente, conseguir imprimir margem, conseguir imprimir valor com aquilo que a gente já faz? Como é que vocês entendem que a transformação digital pode potencializar e de que maneiras? Legal. Bom, eu acho que, né, um dos impactos aí, de fato, é o tempo, né? Ou seja, você digitalizar, né, você, né, fazer, né, desenvolver a transformação digital, digitalizar, de fato, é tornar o processo mais ágil, tornar o processo mais rápido, né? É tirar a fricção dos mecanismos ali e fazer com que aquilo funcione de forma mais leve. Então, processos ou etapas ou atividades que, né, levavam dias aí, poxa, hoje com tecnologia pode ser feita em minutos, né? Eu entendo que o impacto está muito na produtividade. E por isso que a gente comenta sempre que antes, né, de qualquer ferramenta, né, até o processo, né, ele deve ser muito bem avaliado, né, porque a tecnologia ela tem esse efeito, né, de potencializar, né, ela tem essa capacidade de, né, de bem acelerar, mal, né, exato. Então assim, Gerber in, Gerber out. Então assim, se o teu processo está ruim, né, ele vai potencializar aquilo que está ruim, né? Então, ou seja, então, um dos impactos da ferramenta é isso, é tornar a coisa muito mais produtiva. Então, se o ruim tá, né, se o processo está ruim, é coisa ruim que vai continuar saindo, né? Exatamente, então, cara, exatamente. Então, né, mas respondendo ali em relação ao impacto, de fato é o tempo, né, é a produtividade, né? E aí um ponto bastante importante é que, assim, você vai, na verdade, competir, né, não é com quem tem mais gente agora, né? Mas você vai competir com quem tem o melhor processo, né? Ou seja, é verdade, é isso que eu acabei de falar, né? Ou seja, aquilo que tem o melhor processo, né, entrega melhor valor, entrega melhor resultado, potencializado, né, elevado a N aí, ou seja, né, então é essa a ideia, né, é focar naquilo que traz valor, que traz, né, benefícios, tem um processo adequado e que potencialize, que deixa aquilo rápido, que deixa aquilo escalável, né? Eu acho que é um dos maiores impactos aí do que a tecnologia, né, ela pode nos trazer. E aí, legal, eu sempre complemento, né? Ou seja, a tecnologia trabalhando a nosso favor libera o ser humano para que ele use de fato aquilo que ele tem de mais valioso, que é o intelecto, né? Que é a capacidade de pensar e de desenvolver novas situações, novos valores, né? Novos processos, novos métodos, novos produtos, enfim, começar a melhorar tudo aquilo que já está sendo desenvolvido. Legal, Jeff, legal. Total sentido, cara. E para não dizer aí que casa de ferreiro espeta de pau, né? Casa de ferreiro tem que ser espada samurai, com certeza. E é o que a gente tem visto aqui no dia a dia, né? Somos uma casa aqui de gestão e tecnologia, né? Somos Business Operating Partners, ou seja, a gente tem uma pegada de ser muito mão na massa
para poder desenvolver negócio e fazer crescer os negócios dos nossos parceiros, clientes. E a gente precisa inserir no nosso dia a dia isso. É o que a gente tem feito, pelo menos aí nos últimos 2 anos, né? Muita inteligência artificial, muita tecnologia. Como a gente já disse aqui, a gente tem um trabalho híbrido junto aos clientes e também de time. O time, em boa medida, trabalha de forma remota, cada um da sua base ou dentro dos clientes. Então, o que a gente precisa fazer para conseguir vencer essas barreiras? A gente tem um modelo de gestão muito moderno. A gente trabalha por diretrizes, não comando e controle. É gestão por diretrizes. Não é comando e controle, é gestão por contexto. Então, a gente sabe o que a gente tem que entregar para um ano, sabemos o que cada um ocupa em suas cadeiras, quais são os principais entregáveis no mês ou numa semana, temos nossos rituais de gestão, tecnologias potencializando a gestão de projeto, a comunicação, né, a troca de informação de forma global, né, KPIs rodando, informações tratadas. Com isso, a gente não precisa ficar olhando o que um está fazendo ou deixando de fazer nesse exato momento. A gente sabe que as entregas estão acontecendo. De igual maneira, a gente reporta tudo isso para os clientes. Não menos importante, inteligência artificial, nos ajudando na entrega de cliente, minerando dado, nos ajudando a idear novas soluções. Por exemplo, um dos desafios da Concepto é justamente escalonar a nossa entrega. É o que a gente tem feito. A gente já tem uma entrega escalonada. Aí, para quem está nos ouvindo, só para ter uma dimensão, um consultor old school, um consultor que tinha que visitar de porta em porta e só vivia dessa maneira, ele conseguia ter uma eficiência de 4 empresas atendidas por mês, né, na semana e por mês, 4 clientes. A gente tem uma capacidade de atender 10, 12 clientes com o mesmo consultor, porque a gente já lança a mão de tecnologia, de método e processo para fazer isso. Aí a gente está inovando, democratizando o acesso para empresas que não poderiam pagar para aquele consultor que depende somente de viagens, de hospedagem, depende de avião e por aí vai. Fora isso, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, estando também próximo dos nossos, com um trabalho híbrido entre cliente e a nossa própria base. Isso é só para contextualizar que a transformação digital já acontece aqui dentro de casa. Ok, pessoal? Estou para te falar, e não é assim, não é isso? Estou para te falar que não faríamos, acho que 1/10 do que nós conseguimos fazer de fato se não fosse bons processos e boa tecnologia por trás. É incrível, Jefferson, incrível. Já trabalhei em equipes grandes, equipes com dezenas, centenas de pessoas, e aqui a gente com uma equipe enxuta, aí, com cerca de 10, 15 pessoas, né, no core da companhia, perto de 15 pessoas no core. O que a gente consegue entregar de projetos, gente, é um absurdo. Tá? Então isso não é para a gente se gabar, para ficar rasgando seda para nós mesmos, é para dizer que funciona. Exato. Isso a gente tem visto sendo aplicado em nossos clientes. Então sim, dá para potencializar muito resultado. Acho que por onde eu começaria aí, falando desses elementos que você comentou, Jefferson, é sobre algo que pode parecer até simples demais, mas eu não acredito. É visão de processo, é o que você disse. Se eu não tenho o básico rodando, que é processos claros, indicadores claros, um programa de desenvolvimento de metas, sabe, de replicação de conhecimento, eu não vou conseguir replicar um projeto de tecnologia, de inovação e nada mais. E aí eu vou potencializar a bagunça, que foi o que a gente conversou. Então, gente, vamos olhar na ambidestria primeiro. Olha a eficiência operacional, lança a mão de tecnologia para potencializar, melhorar a eficiência em todos os setores da companhia e fazer a companhia comunicar. Segundo passo, olha muito para o mercado, conecta dado, trata dado e faz dado ser o grande rei dessa composição estratégica da companhia. E aí, terceiro sim, a gente lança a mão daquilo que é novidade, a gente imprimir novos objetivos para poder gerar mais valor para o nosso mercado. É como eu vejo esses primeiros passos, tá, pessoal? Muito bom. Perfeito. E aí, André, e você, cara? Como é que você vê aí, falando mais especificamente, você qual o head de vendas, está muito entrincheirado aí, se eu puder usar essa palavra, se ela existia, no dia a dia do vendas, cara. Como é que isso, quais são os primeiros passos, por onde começar e o que você tem visto, cara, de transformação com a tecnologia impulsionando aí resultado? Olha, Thiago, assim, o que está sendo o divisor de águas, a gente sabe que vocês já falaram que ferramenta é meio, mas no momento que eu tenho essa ferramenta e que eu uso ela de forma inteligente, a gente tem dito aqui que em média nossos resultados com empresas que a gente tem atendido, em resultado no primeiro ano de performance em vendas é 35% médio. Tem outras empresas que nesse nosso apoio venceram mais do que isso, dobraram, inclusive triplicaram. Mas o que fica aqui, o recado, a dica é que, cara, usem e processem isso.
A pior coisa, vai ser um post agora, acho que na segunda-feira, vai sair no LinkedIn, que eu vou falar sobre que cada vendedor faz de um jeito se tu não tem processo. Né? Então, um acha que o processo dele é o outro acha que o processo para atender é outro, e aí quando tu não segue esse padrão, porque a gente tem alguns projetos que a gente vê isso, cara, hoje eu bato o olho no CRM e já digo se tá bem ou se tá mal. Só de olhar o funil de vendas, olhar o Kanban ali, eu já consigo dizer. Né? Então, e isso aqui é já um alerta, tá? A gente tem prospectado empresas, a gente tem falado com vários empresários, o que tem pegando muito aí, o pessoal, na hora que cai o lead na mesa, o pessoal não está conseguindo fazer o básico bem feito. Né? De chegar, por exemplo, o diretor de vendas, numa reunião de fechamento, que o vendedor tirou o diretor da mesa para ir lá fechar, e o requisitante não tinha nem orçamento aprovado. Olha que vergonha. Então, assim, se eu tivesse... Básico, assim, a gente tá falando de processo mesmo. Perfeito. De processo. Se eu tivesse matado isso lá numa matriz de qualificação na ponta, velho, acabou, mano. E aí a tecnologia pode ajudar nesse ponto, né? Poxa, esse processo não tá, né, mapeado de forma adequada. O score da tua oportunidade, poxa, não tem a maturidade suficiente para escalar um executivo, né? Então, a tecnologia pode ajudar nesses parâmetros, né? E hoje, nitidamente, eu faço desafio para qualquer gestor aí. Pergunte para o seu vendedor, para o seu executivo, e pergunte para esse 100% do card que está em negociação aí, as de alta performance, né? O pessoal que se gaba aí para dizer, pergunta para eles se eles têm 100%, se eles perguntarem se tem orçamento nessas oportunidades. Não tem, velho. É falha de processo. Aí, estava conversando com um lead ontem, né? Mas aí ele me explicou toda a situação e ele, mas onde é que tu acha que eu poderia ter melhorado? Eu falei, cara, primeiro, tu perdeu o negócio e tu não conseguiu mapear lá na ponta a tecnologia que tu tinha do teu escopo, que era legal, ele já tinha na mesa. E aí bateu no financeiro lá, o financeiro não quis comprar. Porque ele perguntou para requisitante, quem queria comprar a solução, que ele já tinha, o diretor falando, não, mas a gente já tem esse aqui, porque a gente vai comprar desse cara aqui. E outro contrato com essa empresa que a gente está aqui acaba só no meio do ano. Então, ou seja, não vou provar nada agora. Olha que mancada. Eu deveria ter pego lá na ponta também. Né? Então, já teria mapeado. Mas eu vi que eles tinham um sistema, mas aprofunda mais, desce mais porque a gente tem, o vendedor tem medo de perguntar. Né? Às vezes tem medo de aprofundar achando que o cliente vai se sentir ofendido. Cara, tu é consultor, tu é o especialista, não é ele que é o especialista, tu que é o especialista. Então, respondendo a tua pergunta, Thiago, é isso que eu vejo aqui no lado de comercial, eu vejo isso, cara. O apoio da transformação digital nisso, esse é o ponto. Tecnologia, sim. Os dados trazem tudo que a gente precisa. Não sabem nem taxa de conversão. Processos bem mapeados, bem difundidos, dados dão a resposta pra gente. Nosso oráculo são os dados. O pessoal não sabe nem o básico. Querem inventar, querem olhar dados que nem sabem analisar. Nem sabe por que tá ali. Isso é importante. Faço o desafio. Isso é importante. Saber o que nós estamos mensurando. Dados, nós vamos olhar nessa miríade de dados possíveis, porque no final do dia não é nem sobre dados, é informação. Informação ela vem de um dado tratado, dado fundamental. Eu vou roubar mais um pouquinho aqui, Thiago. Precisa vender. Né? Eu preciso saber o quanto eu tenho que botar na boca do funil, meu ticket médio de conversão em ciclo de venda. Porque eu sei de forma global e por vendedor, eu sei quanto cada um precisa. E os caras não querem nem saber fazer o básico, já querem ir lá na frente, já querem dar 10 praças na frente, já querem trabalhar com GPT, já querem trabalhar... Velho, faz o básico. É processo claro e legal, André. Pegando esse gancho aí, pessoal, o que a gente está reiterando aqui? Olhar para processo, fazer esse processo saírem do papel, acontecerem no dia a dia, e aí requer um modelo de gestão, rituais de gestão, indicadores como elemento crucial. Ô Jeff, para fechar esse ponto aqui de eficiência operacional com base em tecnologia, transformação digital na eficiência operacional, você quer adicionar alguma coisa? Eu acho que, até que é o que eu venho batendo sempre. A tecnologia está muito, para potencializar, tá muito para agregar e trazer eficiência. Seja ele o processo que for, seja ele o tipo de atuação que for. Então, poxa, sempre olhe para os seus processos que de fato agregam valor. Não vamos digitalizar aquilo que, poxa,
não gera valor, não tem um destaque de fato, né, em relação a em toda a tua cadeia, mas olha aquilo que de fato traz valor, que agrega valor, tem um alto índice de mão de obra, né, e esforço centralizado, e um esforço que às vezes eu digo, né, um esforço nem tão pensante assim, né, é execução, né, e ali onde a gente deve focar e orientar os nossos esforços. Legal, cara. Top. Muito bom, gente, muito bom. Tem muito insumo aí para quem está nos ouvindo poder aproveitar. Fazendo sentido aí, pessoal, vai deixando seu comentário, vai recomendando para um colega, manda esse material, e tem muita coisa útil aí que já foi dita e a gente ainda vai dizer. Tá? Eu acho que é muito sobre isso. O que eu entendo, tá? Falando como executivo, falando de cadeiras que a gente já ocupou como executivo, e hoje na cadeira aqui de executivo, na Concerto, lidando com diversos diretores e donos de empresa. Eu acho que é importante, antes de a gente falar que não dá, não é possível fazer, já que a gente vai falar sobre os principais detratores na hora de implementar, a gente tem que ser proficiente, entender um pouco mais do que a gente está falando. E muitas vezes a gente cai no conto do vigário, sabe? Desculpa a terminologia, não quero ofender ninguém, mas sabe aquela coisa, aquela conversa de que... Conto do vigário. Cara, aquela conversa de que não funciona, é muito caro, não tem nada a ver com o meu negócio. Cara, primeiro vai entender. Visão de árvore, tá? Se você é executivo, dono de negócio, tá numa posição de gestão, de liderança de alto nível e só tem visão de árvore, não tem visão de floresta, já perdeu o game aqui, tá? Verdade. Perdeu o game aqui. Então, visão de floresta, olhar o todo e saber que o seu papel é olhar para fora, entender as necessidades e aterrissar para dentro. Então não tem mimimi, valeu, galera? Não tem mimimi. Não. Porque não funciona para mim, porque é muito caro. Não, entenda primeiro do que a gente está falando, a gente está granularizando aqui, tá dissecando o assunto, vai estudar um pouquinho mais, vai lá no YouTube, pega aí alguns materiais. Vai já assistir o nosso podcast. Exato, falar do livro de novo aí, a transformação digital do David Rogers, estuda um pouquinho mais. Beleza, entendi, pessoal, o que vocês estão falando, é fundamental, isso vai gerar alavancas. Começa a fazer uma extrapolação de números, tá? A gente é aritmético. O que eu vou colocar e como o mercado tem dito que o retorno do investimento acontece? Esse retorno de investimento cabe dentro da minha operação? Ele cabe dentro de um ciclo anual, bianual? Como é que funciona isso? Ok? Se precisar do nosso apoio também para modelar, estamos aqui. É isso, a gente ou pessoas especialistas aí ao seu redor, junta pessoas aí e eu acho que trabalhar um comitê, sabe, gente? Tratar transformação digital como um core da companhia. Primeiro, porque está dentro da estratégia, está no meu orçamento e vai estar no meu dia a dia, numa implementação paulatina, como eu faço com outras coisas, com outras iniciativas. E é ato contínuo, então, primeiro é isso. E é ato contínuo. Ato contínuo, não pode parar sobre isso, né, Diego? Isso aí. É sobre aprendizado, né, cara? Acho que a filosofia japonesa fala muito disso, quando a gente incorpora, entende o Lean. É muito sobre praticar para aprender. Primeiro pratica e aprende, depois aprende, ao invés de querer aprender para praticar. Eu vou lá e pedalo, caio pedalando, aí beleza, eu equilibrei. Se eu quiser ver num vídeo, olhar num texto como é que eu pedalo, não vai dar certo. Tem que praticar. Então aí a gente lança a mão do que a gente chama de MVPs. Mínimo produto viável, colocar testes para rodar. Se você não testar e não sentir, você nunca vai saber do que é a transformação digital. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são os principais detratores, os principais desafios na hora de implementar qualquer programa de transformação digital e como que a gente pode superá-los. Eu acho que um dos principais é a gente sempre esperar o momento certo. Poxa, não está no momento, não é a hora, a equipe não está preparada, os processos não estão maduros, o mercado não está colaborando, o governo não está ajudando, né? Então, assim, nunca... Eu acho que esse cara não vive no Brasil, né? O governo não está ajudando. Então, assim, nunca é o momento certo, né? Então, cara, nunca vai ter o momento certo, né? O momento certo é o agora, né? Ou seja, é fazer com que a coisa, de fato, ela aconteça, né? Então, ou seja, para de procrastinar, né? Acho que esse é um dos pontos, né? Vai dar trabalho, né? Vai dar dor de cabeça, mas tem que começar, né? Tem que começar e como o Thiago comentou, MVP, né? Começa pequeno, né? Começa rápido, erra rápido, erra pequeno, erra barato, corrige, né? E avança, né? Então, ou seja, a transformação digital, uma vez iniciado o processo, né? Isso é ato contínuo, né? Tem que fazer parte
né, da filosofia da empresa, tem que fazer parte da estratégia da empresa, tem que fazer parte da cultura da empresa, tá? Tem que ter pessoas dedicadas para isso, né? Então tem que ter um dono ali, vamos dizer, né, que avança e que toca os projetos, né? Mas a questão é sair da inércia, né? Sair da inércia, isso é um dos principais, né, pontos ali que vão contra a implementação, né, da transformação digital. E legal, cara. Oi, André, pode falar? Então, pode complementar aí, Jeff. Legal. E um outro ponto, de novo, né? Não é sobre a tecnologia, né? Não é sobre a tecnologia, é sobre o processo, né? Ou seja, o que eu quero de fato melhorar, né? E por que eu devo melhorar e se aquilo que eu estou melhorando de fato traz valor. Ótimo, aí eu entro com a tecnologia. Então acho que é isso. Eu entendo, né, isso como como os pontos principais. E Jefferson, enquanto, né, o pessoal está ouvindo esse episódio aqui, provavelmente tem uma startup resolvendo um problema como o seu, né, com mais tecnologia, mais agilidade e na metade do custo. Né? E uma coisa que eu fico mais pé da vida, eu ia falar um palavrão aqui, a gente mostra ROI, a gente mostra case, a gente mostra saving operacional. Não é uma ciência de foguete, vocês sabem disso. E mesmo assim, existem coisas que não dá para entender. O empresário brasileiro tem uma dificuldade em entender esses indicadores, né? E eu vou te dizer, e tem um exemplo que foi o nosso primeiro cliente, o Thiago sabe quem é, que é o Hélio da Tecnotop com o Rogério. Empresa super tradicional, né? Região sul-fluminense do Rio de Janeiro. Os caras saíram de uma posição de destaque no que eles fazem hoje, tão grande para a transformação digital que eles tiveram, de estratégia, de vendas, de melhoria de processo, de recrutamento, de pessoas, né? Que eles performaram tão bem, cara, que hoje, né, se Deus quiser, ele vai estar nos ouvindo aí, e ele tá fora, um dos sonhos dele era sair da operação e começar a trazer coisa nova para a equipe, para a empresa dele, indo para a Inglaterra, que ele já foi 2 vezes, né, já foi tendo uma segunda, e isso me prova mais uma vez que isso aqui que a gente está conversando hoje é realidade. Uhum. Mas eu não sei o que dá, os caras ficam nanosos, ficam engolidos na operação lá, que não vem, né? Não vem de mindset. É o que a gente ia falar aqui, é mindset. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, em alguma medida, estamos numa bolha. Não existe um conhecimento universal condensado num ser humano só. Isso não existe. Então, todo mundo está numa bolha, mas existem bolhas menores e maiores. Quando você está dentro de um ecossistema restrito, olhando só para o dia a dia, visão de árvore, zoom in, você não consegue enxergar o todo ao seu redor. Então é necessário o que a gente falou sobre track record, portfólio. É fundamental você ter uma visão global. E é por isso que a gente está aqui nesse podcast, trazendo para você insumos, quem está aí do outro lado, para que você conheça um novo mundo e novas possibilidades. Tá? Então, quando a gente fala de detratores, é muito sobre essa mentalidade. E um ponto que eu queria destacar, pessoal, é que você, líder, dono do negócio, o principal executivo, as pessoas vão te copiar, isso é cultural. Tá? A gente não puxar pelo exemplo, não apostar, não acreditar, não pegar uma parte do orçamento e colocar, vamos fazer essa iniciativa, trabalhar de forma consistente, tá? De uma maneira ali muito planejada, de forma muito delineada. As coisas não vão acontecer porque as pessoas naturalmente vão seguir o exemplo. Então você que é alta liderança, você que é dono da empresa, começa por você a transformação. Você tem que se permitir, você tem que aderir. Thiago, mas eu não consigo fazer sozinho. Traga pessoas. Aqui, ó. Colabore com pessoas. Então, colabore. Né? Assim, trabalhe um comitê dentro da companhia de pessoas que estão mais sensíveis ao tema. Traga outras empresas, converse com pessoas que estão falando sobre o tema, mas não deixa de fazer acontecer, porque é algo cultural. Exato. As pessoas vão seguir pelo exemplo. A gente está cansado de ver empresas que o processo é faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso não funciona mais, tá? No modelo de gestão moderno, isso não funciona mais. É fundamental que a gente puxe pelo exemplo. Tá? Então, uma questão da cultura, eu acho que é fundamental. Perfeito. E aí, gente, para a gente puxar para os finalmente, eu acho que tem muita coisa para a gente poder falar. Né, tio? Eu queria destacar aquilo que é tendência.
a gente, acho que a gente criou um roadmap claro aqui. Não vou ficar escovando mais, detalhando, a gente já conversou. Então, se voltar um pouquinho, você vai pegar a espinha dorsal do que a gente entendeu que são os primeiros passos e como seguir isso. Mas eu queria falar de tendências, pessoal. O que vocês acham que é tendência para agora e para os próximos anos, quando a gente fala de transformação digital, e que o empresário, que o executivo, aí, o líder de negócio, não poderia deixar de fazer, deixar de lançar mão, deixar de executar? Bom, acho que você já antecipou uma delas, né, que é a IA. Então, a IA hoje, né, vem sendo muito utilizada. Poxa, exemplo nosso, né? No meu ponto de vista, nós entregaríamos 1/10 do que nós entregamos se não fosse tecnologia, né, e muito baseado em IA também, né? Depurar dados, entender tendências, né, uma série de análises que, poxa, poderíamos fazer, mas nos custaria, né, um bom tempo ali. Então, a IA vai ajudar bastante. A gente brinca, né, que é o nosso estagiário, né? Então tá ali disponível, né, 24 horas por dia, não tem férias, né? Enfim, né, tá ali à nossa disposição e, poxa, a gente aproveita isso bastante. Dá um exemplo, Jeff. Né? Dá um exemplo, nosso programa de BP, a gente construiu em 3 meses com a IA. Te levaria o quê? 1 ano? Sim. Pelo menos para criar, né, com vídeo, com texto. Exato. Muito legal. Exato. O que eles estão falando aqui, pessoal, é que a gente criou uma jornada de capacitação para os nossos parceiros de negócio, compreende aí uma série de treinamentos densos e que, com auxílio de inteligência artificial, tanto para compor conteúdo, aterrissando aquilo que a gente gostaria, e também transcrevendo isso em vídeo, transpondo isso para vídeos, com a IA falando ali como um professor, como um mestre, foi feito ali em menos de 3 meses. Então, isso é algo que realmente a gente não faria nem em 6 meses, nem 1 ano. Nem 1 ano. Antecipou demais. Exato. Fora a melhoria contínua que a gente vem fazendo, incremento de soluções a partir desse ponto de vista e desse conjunto de solução. A gente, né, eu encaro hoje a IA como o meu copiloto aqui, né? Eu vou... Não está sozinho. Exato. Não anda sozinho. Exato. Eu tô ali, tô dando as instruções, tô, né, indicando o meu ponto de vista, o caminho que eu quero que ela siga, e ela vem trazendo os insumos que eu preciso, né? Conseguiria produzir esses insumos? Conseguiria, né? Mas acho que num tempo muito maior do que, de fato, ela consegue me trazer. Então, a IA acho que é uma das grandes tendências, né? E um outro ponto que eu comento bastante também, eu sempre enfatizo, né, no quesito transformação digital. Nos últimos tempos, todos os departamentos se transformaram digitalmente, resolvendo os seus problemas, né? Mas não resolvendo os problemas da companhia como um todo. Geraram-se outros problemas que são os silos de informação ali, tá? Eu acho que uma outra grande tendência é integrar tudo isso, né? Integração da informação, Big Data, Analytics. Como é que eu faço todas essas, né, essas tecnologias, essas ferramentas se conversarem para um fim comum, tá? Que é, ou seja, o core da empresa. Então, como é que eu orquestro tudo isso? Como é que eu orquestro todas essas ferramentas para um propósito comum? A gente entende que, poxa, nenhuma ferramenta faz bem tudo, tá? Então, ferramentas dedicadas, né, fazem bem para aquilo que ela foi projetada, para aquilo que ela foi desenvolvida. A grande ponta é como é que a gente conecta todas essas pontas, em que essas ferramentas se conectem, se conversem para chegar no nosso propósito comum. Muito bom. Tu falou, né, Jeff? IA, integração, né? Destaco aqui a experiência do cliente, né? Vai separar os relevantes dos esquecidos. O cliente quer, ele quer agilidade, ele quer personalização e simplicidade. Total. Cara, exatamente, André. Exatamente. E aí eu deixo pro Thiago selar aí o futuro da transformação. Legal, gente. Eu acho que a gente explorou bem aí. Acho que para o contexto de 1 horinha, para que a gente pode falar, dá para falar muito mais em contextos específicos sobre transformação digital. Mas eu entendo que, como tendência, é uma valorização do ser humano através de um modelo de gestão que consiga trazer as nossas pessoas para colaborar, para somar e lançando mão de tecnologia para potencializar o que elas fazem no dia a dia, não dependendo só do dono, não dependendo só do principal executivo para que as coisas aconteçam. Pelo contrário, as diretrizes principais são lançadas através desse comitê, desse board, mas o dia a dia, com tecnologia e com método, as pessoas vão dar cabo de fazer. Elas vão conseguir realizar com muita consistência, com muito mais agilidade, com muito mais proficiência. Então, para mim, como tendência, é isso. Um modelo de gestão moderno,
no qual as pessoas e tecnologias trabalham em perfeita simbiose. Isso aí, gente. Perfeito. Pô, papo de altíssimo nível. Total. Quero agradecer aí o André Santos, nosso head de vendas, o Jeff, nosso head de transformação digital e receita. E foi um super papo, gente. Obrigado pela participação. Eu tenho certeza aí que a gente conseguiu somar bastante para quem está nos ouvindo. E, pessoal, tendo dúvidas, quer falar mais sobre o tema, quer conversar sobre esse e outros temas que a gente tocou aqui ou tem falado nos podcasts, chamam os nossos consultores. Nossos contatos estão aí nos principais links das plataformas digitais, aí nas redes sociais. Tem o nosso site também, tem os nossos principais conteúdos. Fiquem à vontade aí para contar conosco como seu parceiro de negócio. E é por isso que nós estamos aqui. Então, obrigado, Jeff, obrigado, André. Nada. Deixem um abraço de vocês aí para a turma. Não, isso aí, Thiago e Jefferson. Prazer estar com vocês. Fazia um tempinho que a gente não fazia juntos, né? E, novamente, sigam aí a gente nas redes. Precisava fazer um workshop, palestra, qualquer coisa que vocês precisarem, algo online, um benchmark. Estamos à disposição para a gente conversar juntos aí, estar com vocês. Obrigado aí para todos que estiveram até agora aqui com a gente. Boa, André. Legal, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Thiago, pelo convite aí. Um tema que eu gosto bastante, né? E como mensagem, como mensagem aí para o pessoal, poxa, comecem, né? Tomem a iniciativa, peguem aí aquilo que é relevante dentro da empresa, analisem seus processos primeiro para ver se o processo está adequado, né? Se não vai a tecnologia potencializar aquilo que é ruim, né? E comece devagar, comece pequeno, erre rápido, erre fácil, corrija, né? E comece a implementar essa cultura, essa filosofia, né? Vocês vão ver que a empresa vai se engajar, né? E os resultados elas vão aparecer com certeza. Bom demais, pessoal, bom demais. Obrigado aí pela colaboração, pela gentileza de vocês em trazer tanto conteúdo relevante. Continuamos à disposição, pessoal. Vou dar uma dica aqui apontando para minha camiseta. Transformação é agora. Beleza? Se precisar de um Business Operating Partner, que no final do dia é um parceiro de negócios para operacionalizar, com a mão na massa, conte com a gente. Estamos aqui para te ajudar. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.